E aí, pessoal da tribo? Nesta dica de hoje, vamos ver como utilizar a Wallet Zeus para criar carteiras de Satoshi para seus familiares, que poderão utilizar a rede Lightning no Bitcoin com muito mais segurança. A carteira será configurada utilizando o aplicativo Lightning Terminal existente na loja do Umbrel ou instalado diretamente no seu Node. Você poderá atribuir valores iniciais às carteiras, mas seu pessoal pode ficar livre para receber e enviar os satoshi. O seu Node irá controlar os saldos em cada uma delas separadamente. Vamos ver como configurar essa facilidade no seu Node Lightning. Para conectar sua carteira Zeus no Node Lightning, você precisa de ter o aplicativo Lightning Terminal instalado. Vamos então entrar no aplicativo Lightning Terminal. Vamos escolher o Lightning Node Connect. E a partir daí nós criaríamos uma nova seção ao seu Node Lightning. Vamos preparar também já o seu smartphone para instalar a carteira Zeus. Nós já vimos num vídeo anterior como é que é feita essa instalação. É muito simples. Vamos abrir a carteira. Vamos alterar já o idioma, colocar aí o português para ficar mais fácil. Vamos habilitar ali conectar ao Node. E vamos criar agora uma seção. Então, por exemplo, eu vou querer atribuir essa carteira a um filho, um parente qualquer. Então, colocar o nome, clique em Custom, clique em Next. E aí nós temos várias opções de customizar. Mas vocês vão escolher a opção de Custodial Account. Ela habilita um padrão que é só para enviar e receber fundos e ver a atividade. É sempre bom colocar aí um balanço, uma quantia inicial, mínima que seja, porque se você não colocar, algumas vezes dá problema. Então tá aí, você tem agora 10 minutos para poder usar esse QR Code e essa chave que foram geradas. Depois de 10 minutos ela não tem mais validade. Então vamos abrir o QR Code, que é o método mais seguro. Você pode também enviar as palavras, mas tem que arrumar um método aí seguro de compartilhar isso aí. Então foi lida as informações. Podemos colocar o nome do Node que ele está se conectando. Vamos salvar a configuração do nó. Agora é bom sempre você dar naquela seta lá em cima, você dá sair, né, da configuração e entrar novamente, para poder confirmar que houve a conexão. Então eu saí e agora vou voltar de novo. E tem que estar aquele nó ativo. Então basta clicar no nó ativo e esperar ele se conectar ao seu Node. Pronto, foi feita a conexão. Vamos verificar se tem lá os 100 satoshi que eu atribuí. Tá aí. A conexão foi feita com sucesso. Se você der um refresh agora na página do Light Terminal, não será mais possível usar essas palavras-chaves. Se você quiser, você pode também revogar para não ter mais acesso. Vamos ver outro exemplo aqui agora, usando o Android. Mesma coisa, vou instalar a carteira. Vamos agora abrir, também trocar o idioma. Ir para configuração avançada e conectar o Node. Vamos criar no Node uma nova carteira.
mesma coisa. Vamos supor que estamos criando para o segundo filho. Vai em Custom, mesmo procedimento. Escolhe lá a conta custodial, atribui aí um pequeno balanço, né, um pequenos fundos, e está pronto. Mesma coisa, você vai compartilhar agora as sementes, né, ou usar o QR Code. Então foi lido o QR Code, entra aí com o nome do seu Node, salva a configuração. Você poderia já dar um refresh aí para ver se está conectado, mas ali é sempre bom você sair e voltar na configuração para ver se foi ativado. Então, nó ativo. Podemos clicar ali no próprio nó e ver se vai conectar certinho. Tá aí, conectou. Vamos ver o balanço dele, tá aí sem satoshi. Então, tudo correto. Agora o exemplo, essa senhora aí que é a dona do Node, né, tem que passar, logicamente, algum satoshi para o pessoal poder estar se virando na rua aí. Então, você já pode atribuir até para você mesmo 1 milhão aí de satoshi. Não se preocupe que se precisar botar mais, você coloca com o próprio configuração do Node. Você manda o crédito para você mesmo. Um detalhe também que nós temos que salientar é que os saldos dessas carteiras você não vai conseguir ver no seu Node. O balanço é geral, eles não fizeram ainda uma configuração em que você controle cada carteira, ver quanto tem. Então é um pequeno problema se perderem o celular ou for roubado o celular. Então nós vamos ver como a gente pode recuperar, mas é uma questão que pode ser que você não recupere, então tem que confiar ou na pessoa, eu tinha tantos satoshis, para você voltar, criar novamente. Vamos verificar então que agora o saldo está lá 1 milhão de satoshis, dá um refresh na página e o código QR já não dá mais para usar. Agora nós vamos fazer uma transação. Então, no caso aí, um dos filhos pode gerar uma invoice, uma fatura, para receber um valor para poder gastar em compras e outras coisas que ele quiser. O procedimento é o normal, pode colocar a quantia. Então, gerou aí o QR Code. E a mãe então vai ler o QR Code para poder enviar os satoshis. Pode conferir antes para ver se está tudo certinho. E agora está sendo feita a transação. Pronto, enviado então os satoshis. Pode conferir dando um refresh no telefone do filho. 10.100 satoshis. E agora veio a informação para o telefone da mãe também. Repare que essa foi a transação dentro do seu Node. E sempre vai cobrar ali um satoshi por causa de que é uma transação de looping dentro do próprio Node. Então ele vai escolher um dos canais para poder enviar esse valor. Sempre do que está com a taxa menor, que geralmente você vai ter um aí com um satoshi. Agora nós estamos fazendo a recuperação de uma carteira. Estamos simulando aí que a pessoa tenha perdido, então vai colocar as informações manualmente e na passe-frase ali, nas senhas, ele vai colar as palavras que ele tenha guardado.
Salvou a configuração e ele conseguiu retornar com a carteira e o saldo que ele tinha. A pessoa aí, o dono do nó, a mãe, ela pode guardar essas palavras. Então a gente vai utilizar aí o PGP. Nós temos um vídeo aí no card ensinando a usar o PGP para encriptar essa informação. Então coloca, vocês viram que eu sempre copiava, então fui colocando no bloco de notas do PGP, encriptei agora as informações. Pode-se então copiar isso aí para um arquivo texto, mas eu prefiro usar aí o VeraCrypt, que é um drive virtual criptografado, que também nós temos um vídeo aí ensinando como usar o VeraCrypt. Então eu vou montar meu drive virtual. Coloca aí a nossa senha forte. O drive está montado agora. Abrimos o Explorer. E acessamos a letrinha ali que a gente escolheu, que é o Drive K. Então posso colocar aí na pasta de dados. Aí vocês estão vendo que eu vou criar diretamente um arquivo texto vazio, para não criar no computador e não deixar rastro. Vamos botar um nome aqui melhor aqui. Não podia abrir com o Notepad, eu preferi abrir aí com o próprio Notepad++. Então copia a informação. Tem vezes que não vai, tem que fazer de novo. Agora pronto. Gravei a informação, está guardado então os acessos das carteiras e posso sair dos aplicativos. Vou desmontar então o drive do K do VeraCrypt. Então colocamos mais uma camadazinha de proteção na informação. Eu vou mostrar para vocês aí que tem vezes que não dá certo essa recuperação pelas palavras-chave. Algumas vezes ocorreram erros nos meus testes que eu estava fazendo. Não sei porque eu apagava a conta e tentava recriar de novo, mas é uma coisa que vocês têm que ficar alerta que pode acontecer, de dar esses erros. Mas não deixa de ser uma excelente alternativa de você poder andar com essa carteira tranquilo. Se for perder ou por acaso for furtado, você ainda consegue recuperar os saldos e a pessoa, né, o meliante aí que te assaltou não vai conseguir usar, desde que você tenha colocado logicamente proteções aí no seu smartphone. Normalmente dá esse tipo de erro aí de comunicação. Só para deixar vocês cientes que pode acontecer. Então, mesmo dando a informação ali de nó ativo, ele não consegue se conectar. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram aí do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e em breve estaremos com mais uma dica aqui para vocês. Um grande abraço a todos.